pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Celina, da Universidade Federal de Santa Maria do campus de Frederico Westphalen, e hoje nós vamos fazer um tutorial de foguetes de garrafa PET. Essa atividade faz parte do projeto de extensão PET Rocket Ciência em Ação, e hoje eu tenho aqui comigo a Nicole, que é a bolsista do projeto, e também a Lucinara, que é voluntária. Então nós vamos hoje montar o foguete que vai ser lançado na base, que foi gravado o tutorial anteriormente. O que nós vamos precisar para fazer esse foguete? Nós vamos precisar de 2 garrafas PET, tá? Aqui nós estamos usando de 2 litros, mas pode ser usado também de 1,5 litro, 600 ml ou maiores, conforme você desejar. Tá? Também vamos precisar de colas, diferentes tipos de fitas, né? Fita durex, fita isolante, régua, estilete, tesoura, massinha de modelar é opcional, ou um balão que a gente vai utilizar água ou areia para encher e fazer uma distribuição melhor de peso no foguete, tá? Tesoura e também algum material para a produção das aletas do foguete, tá? Nós temos aqui alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados. Pode-se utilizar capas de encadernação, tá? Um papelão fino, ou um tipo de pasta, certo? O importante é que esse material para as aletas ele seja flexível, porém ele seja pouco firme também, tá? Não precisa todos esses tipos aqui, tá? Você vai escolher um tipo que você vai utilizar no teu foguete. Então agora vamos começar a fazer o nosso foguete. Uma das garrafas vai ficar inteira, a gente não vai cortar ela, vamos deixar ela tarde aqui. Uma das garrafas, então, nós vamos precisar cortar em 2 partes, tá? Nós já fizemos uma marcação aqui, que equivale a mais ou menos 4,5 centímetros do fundo da garrafa até ali. Então, a gente mede aqui com a régua, faz uma marcação, né? Aproximadamente 4,5 centímetros. E essa outra marcação, contando 15 centímetros do bico até aqui. Então, a gente pode colocar a garrafa de cabeça para baixo e marcar aqui aproximadamente 15 centímetros. Nós vamos cortar a garrafa nessa posição e nessa posição. Então agora a gente tem essas 3 partes, né? Essa parte de baixo aqui do fundo da garrafa a gente não vai utilizar, vai descartar. Agora, antes de a gente terminar a montagem do foguete, a gente vai precisar pegar essa parte aqui que tem o bico da garrafa, tá? E a gente vai precisar adicionar aqui nessa ponta, que vai ser a parte da frente do foguete, né? Alguma coisa que traga algum peso, para melhorar a distribuição de peso do foguete. Então a gente pode utilizar uma massinha de modelar, por exemplo, colocar aqui na ponta, ou pode utilizar um balão cheio de água. Por exemplo, nós temos aqui um balão mais ou menos com a quantidade de água equivalente a que ele fique o tamanho de um ovo, mais ou menos. Ou você pode encher também esse balão com areia, tá? São algumas opções. Mas se você tiver alguma outra ideia, né, você pode colocar algum objeto, alguma coisa aqui que venha trazer, que fique fixo aqui, né, que venha trazer um pouco de peso. Então a gente vai colocar o balão aqui dentro da garrafa, né, vai puxar e vai prender aqui com a tampa da garrafa. O que sobrar aqui para fora da garrafa, a gente pode então cortar esse excesso. Prendeu bem? Ele fica bem centralizado aqui, para que a distribuição de peso fique, né, igual. Depois disso, então, a gente vai encaixar essa parte do bico da garrafa com o balão na parte de baixo da outra garrafa que estava inteira, certo? A gente vai encaixar aqui. Encaixou. E depois a gente vai fixar, então, aqui com fita. Isso, agora a ponta do foguete então está fixada. O próximo passo então é pegar aquela parte do meio da garrafa, né, que a gente cortou, e encaixar aqui na parte de baixo. E agora fixar com fita aqui também. Agora está pronta então a estrutura do nosso foguete. Nós fixamos com fita aqui e aqui. Agora está faltando, então, nós produzirmos as aletas do foguete que vão dar estabilidade para o voo. Tá? Então, pessoal, para as aletas, né, você tem uma certa liberdade quanto ao formato, enfim, ao tamanho delas.
Nós temos aqui duas sugestões, tá, de tamanhos para as aletas. Se você for utilizar esse material mais maleável aqui, transparente, que é a capa de encadernação, né, nós sugerimos um formato desse tipo aqui, onde a gente tem 10 centímetros aqui na base, 6 centímetros nessa parte e 20 centímetros aqui. Nós vamos deixar aqui também 2,5 centímetros, que é para fazer a fixação da aleta no foguete. Então, se você quiser utilizar essas mesmas medidas, né, utilizando esse tipo de material, é uma opção. Hoje, para esse nosso foguete aqui, nós vamos utilizar uma outra medida, que é uma medida de 10 centímetros aqui de base, 15 aqui de altura e 2 centímetros aqui para fixação, tá? E nós utilizamos esse tipo de pasta aqui, plástica, tá? Para fazer a aleta, tá? Então, nós cortamos, né, segundo esse modelo, quatro aletas, tá? Elas têm, então, 10 centímetros no total aqui, 15 centímetros aqui de altura. Então, a 2 centímetros nós fizemos uma dobra aqui, 2 centímetros fizemos uma dobra e 2 cortes aqui, ficando 3 abas, que é para fixação, né, da aleta, ó, colocando uma para cada lado, para poder fixar no foguete aqui. Então, nós vamos agora fixar a aleta dessa forma aqui, utilizando fita, tá? Então, só para vocês verem como é que vai ficar, desse formato aqui. Podem ser utilizadas 3 ou 4 aletas, no geral, né? Eu tenho aqui um outro foguete que eu fiz anteriormente, que eu utilizei as aletas naquele outro molde que eu falei antes para vocês, e utilizei 3 aletas, tá? Lembrando que elas têm que ficar igualmente espaçadas, igualmente distribuídas aqui. Agora, para esse foguete que estamos fazendo hoje, nós resolvemos usar, então, 4 aletas desse modelo um pouquinho menor, com esse tipo de material, tá? Então, agora, nós vamos proceder à fixação. Lembrando que elas precisam ficar igualmente espaçadas no posicionamento aqui no foguete, tá? É interessante que você faça marcações, né, com caneta para te orientar, para que as aletas fiquem posicionadas igualmente espaçadas. Nós vamos posicionar elas bem embaixo aqui no foguete, mas você pode colocá-las um pouco mais para cima também, desde que elas fiquem todas na mesma altura, que você cuide para posicionar elas, para que elas fiquem bem na vertical, né? Você vai dobrar aqueles 2 centímetros aqui, né, para fazer a fixação dessa forma, ó. 2 para um lado e 1 para o outro. Posicionando aqui, colando com fita. Então, agora a gente fixou, né? Terminou a fixação das nossas 4 aletas, tá? Ficaram desse formato aqui. Essa parte aqui, então, é onde a gente vai colocar a água para fixar na base de lançamento, né? Então, basicamente, o nosso foguete tá pronto. Agora, se você quiser personalizar, né, o teu foguete, pintar ele, enfim, fixar melhor com mais fita, enfim, fica a teu critério, né, opcional, a personalização dele, mas lembre que tudo que você adicionar que trouxer muito peso para o foguete pode interferir, né, no voo dele. Então, lembra que tudo que você for colocar, tentando sempre não adicionar peso extra, né? Então, tá aqui o nosso foguete. A próxima etapa, então, é o lançamento.